Ok, então na última aula nós tentamos abrir uma janela sobre a mente desconstrutivista, né? Lembram? Então essa forma de subjetivismo epistemológico, né? Quer dizer, a realidade é o que minha mente decide que ela é, né? Minha mente é que cria o mundo, né? Que projeta o mundo, né? Ou seja, o mundo não existe por si só, né? Não há uma realidade objetiva que se impõe à minha mente, né? A realidade se confunde com minhas fantasias, com os meus sentimentos, né? Então, evidentemente, como disse na última aula, quem se inspira por esse tipo de pensamento, bom, então não há limite, evidentemente, né? Tudo é possível, né? Eu sou mulher hoje, né? Sou homem amanhã, sapo de duas asas depois de amanhã, aranha de três cabeças, não é? Outro dia, não é mesmo? Então é o que minha subjetividade mandar, né? Como eu disse para vocês no fim da última aula, eu, por exemplo, então sou uma lésbica negra, pronto, por que não? E eu tenho 25 anos, é minha idade social. Se João pode escolher o nome social de Maria, então, porque velho não poderia escolher de ser jovem, não é mesmo? Então é minha idade social, pronto. E depois até que eu acho que eu vou me sentir no direito até de processar quem não concordar, né? Então é isso, né? Sou uma lésbica negra de 25 anos e quem fala ao contrário é que tem alucinação coletiva, né? E merece talvez punição, não é mesmo? Então viva o desconstrutivismo, né? Evidentemente esse tipo de elucubração não brota de um contexto humano próximo à natureza. Isso daí é óbvio. Quer dizer, isso não germina, digamos, numa sociedade campestre, digamos, onde a dimensão biológica ocupa o centro da vida e dita o bom senso. Esse tipo de pensamento, ele nasce naturalmente do estresse urbano, ele reflete a artificialidade dos espaços metropolitanos de aço e concreto, e pior que penetra sem dificuldade o imaginário da geração apartamento, videogame, internet, não é mesmo? Essa geração mentalmente torneada numa bula virtual, que nada veta e que tudo aceita, não é mesmo? Então vocês devem entender bem isso. Então, o contexto da minha infância, por exemplo, não poderia ter gerado esse tipo de visão de mundo, é impossível. Eu vivia num contexto rural, eu criava coelhos e galinhas, eu limpava os estábulos antes de ir para a escola, não é mesmo? Então eu vivia muito próximo à natureza, digamos, para inventar formas de pensar que negam-se à natureza, né? Então, como eu disse, isso só pode se desenvolver na cabeça de quem passa o dia no computador, de quem conhece o leite a partir da caixinha. Então, isso não podia nascer na minha cabeça, eu que tirava leite da vaca, digamos, né? Eu via mais pé no chão. Nós tínhamos contato com o mundo real, não é mesmo? Agora, como essa mecânica mental se constrói, é que nós vamos tentar entender. Então, a distinção entre sexo e gênero, né, é que arma todo o equívoco. Então, nós vamos ter que prestar bem atenção nisso. Quer dizer, são dois conceitos distintos, sexo de um lado, o gênero do outro. Então, no jargão feminista, o sexo designa atributos físicos, enquanto o segundo ele define os significados sociais do masculino e do feminino.
Então, essa diferenciação, ela proporciona, digamos, um plano especulativo, aberto à negação da dicotomia natural homem-mulher. Pois, de um lado, eu tenho o sexo, os sexos distintos, com seus cromossomos XX, XY, seus genitais distintos, etc. Então, nisso é difícil de mexer, né? Quer dizer, isso se impõe de certa forma. Então eu posso inventar o gênero. E o gênero, então, que seria uma construção social. Quer dizer, que isso daí é uma construção ideológica. Então, a partir daí é só falar de gênero e nunca mais de sexo, já que sexo é um conceito rígido, que não obedece às minhas fantasias. É um conceito que não se deixa ajustar às minhas teses políticas, não é mesmo? Então, o jeito é só falar de gênero, já que esse conceito é invenção mesmo, então não tem base material, é puramente ideológica, então ele aceita tudo. E eu vou construindo o mundo que me convém. Então, portanto, é proibido de falar de sexo, mesmo nas carteiras de identidade. Agora estão querendo introduzir isso nas carteiras de identidade, não é? Nos formulários. Até outro dia eu vi um formulário da OAB, que a gente, em vez de colocar sexo, então gênero, não é mesmo? Então, o esquema é esse, é substituir por tudo a palavra sexo pela palavra gênero. Aí a gente se movimenta naquele mundo artificial. Então, isso evidentemente tem também, o efeito colateral de organizar a confusão mental e de mitigar, digamos, as resistências, a sugestão de um degradê de identidades a pontilhar o entremeio. E esse ponto justamente que desperta a paixão gay, pela reengenharia em questão. Então, é preciso concentrar-se para pensar direito, porque o panorama até aqui, quer dizer, o panorama exposto, então, até este ponto, só raspou a superfície da perspectiva de gênero, sem porém penetrar-lhe o miolo filosófico. Agora, nós temos os elementos, nos reunimos já os elementos para dar tal passo. Então, nós vamos tentar entrar um pouco mais em profundidade no bojo filosófico da coisa. Então, chegou a hora das apresentações e das surpresas. Vocês têm que entender que as feministas de primeira geração, então, seria talvez minha mãe, não é mesmo? Então, essas feministas, elas eram femininas, e charmosas. Então, elas conquistaram a igualdade de dignidade e de direito. Conquistaram, então, a igualdade legal e institucional, com uma torcida de maridos e filhos. Quer dizer, lutaram por um tratamento equitativo com o respaldo da família. E deixaram de herança uma sociedade mais justa, não é mesmo? Agora, as feministas de gênero, esta geração de feministas, são masculinas e agressivas. Elas não casam, não querem filhos, detestam a família. São geralmente lésbicas, pelo menos as ideólogas de destaque. Todas as ideólogas de gênero são lésbicas. Uma mãe de família não poderia desenvolver esse tipo de ideologia, porque essa ideologia não é operacional na família. Ela desmonta a família. Vocês vão notar isso logo na frente. Então, a ideologia de gênero, ela só pode existir fora e sem a família. Por isso ela tem uma origem essencialmente lésbica. Ela se origina na cabeça de mulheres que não têm filhos e que não são confrontadas com o problema de criar filhos, de educar filhos.
Então, hostilizam o macho heterossexual, inclusive com um endosso gay, né? E o que idealizam muito sugere uma ditadura LGBT. Então, o que nós temos que entender é que existe um abismo entre um fenômeno e o outro. Você pode chamar tudo de feminismo, mas são duas coisas distintas. Quer dizer, um feminismo se esconde no outro, não é mesmo? Lembram, eu já chamei a atenção sobre essa guerra semântica, essa manipulação de palavras, não é mesmo? Então, o feminismo ele se disfarça de feminismo, digamos. Vocês pegam o programa das Nações Unidas para a mulher, UN Women, vocês entram no seu website. É um programa que oferece assim, 1 milhão de coisas boas, excelentes, entendeu? Que o mundo não pode rejeitar. Como que o mundo vai dispensar a proteção contra casamento forçado? Como que o mundo vai dispensar escolas para a menina? Tem país onde as mulheres, entendeu, têm certas dificuldades, não é? Até frequentar uma escola e tudo isso, né? Como que a gente vai rejeitar isso? Nunca na vida, não é mesmo? Então, a maçã é bonita, então todo mundo quer comer a maçã, só que o bicho está na maçã. E aí, então, eu tenho que levar o bicho junto com a maçã. E o bicho justamente é aquela ideologia de gênero, né? Que como que eu vou dizer, que é mina, que se infiltrou no conceito de feminismo, não é mesmo? Então, repito, há um abismo entre um feminismo e o outro feminismo. O primeiro, vamos dizer assim, a primeira fase foi um fato saudável, que respirava o amor, não é mesmo? E que ninguém vai contestar as conquistas daquela época, a não ser uma pessoa completamente atrasada, equivocada de século. Então, repito, quer dizer, a primeira fase foi um fato saudável. Saudável, cheio de amor, realmente. A segunda fase, a fase odierna, é uma coisa doentia, que literalmente cuspe ódio. Agora, impressiona o radicalismo, a intolerância, a combatividade. E qualquer mente minimamente curiosa busca, evidentemente, uma causa ou algum tipo de explicação, mas por que tanto radicalismo? Por que então tanta raiva, não é mesmo? E pior que não demora a encontrar. Em 1970, a escritora lésbica Kate Millett, do Minnesota, ela publica um livro que entrega todo o segredo. Sob o título de Política Sexual, essa obra ela desvela o embrião, digamos, de uma cosmovisão que viria a eclodir em Pequim no ano de 1995, por ocasião da quarta conferência da ONU sobre a mulher, após 2 décadas de gestação no plano interno norte-americano. Então, o texto é complexo, é um pouco delirante, às vezes difícil de ler, mas ele gira em torno de uma ideia singela, magistralmente expressa num parágrafo do livro, que eu vou ler para vocês. Então, presta atenção aqui, o que ela fala. A grande contribuição de Engels para a revolução sexual, diz ela, reside na análise do casamento patriarcal e da família, da submissão do feminino ao masculino. Engels e Marx compreenderam o protótipo histórico e conceptual de todos os sistemas de poder, de todas as formas econômicas de opressão e da opressão em si. Então, a família é o protótipo conceptual de todos os sistemas de opressão,
Mas olha só quem chegou, hein? O velho tio Marx. Qualquer seguidor da fé LGBT, qualquer seguidor então, né, do credo LGBT, deve decorar essas linhas, esse parágrafo, e recitá-las de cara virada para a Meca, 5 vezes ao dia, porque elas concentram a quintessência do credo de gênero. Né? Então vamos pensar bem o que elas falam, essas linhas. Né? Veja bem, análise do casamento como sistema político, ou abordagem da relação esposo-esposa numa perspectiva de luta de classes, ou a rejeição da condição feminina na entrega à prática lésbica e tudo isso, isso já faz parte da paisagem e não, até nem surpreende mais o estudioso, quer dizer, já se tornou banal. Porque depois da Kate Millett, então, essa linhagem profética, digamos, ela se enriqueceu com vários nomes de peso, a requintar esse tipo de imaginário, mas a Millett, a Kate Millett, ela fica na história como uma espécie de figura abraâmica, que leva para sempre a glória da revelação primeira, não é mesmo? Então, vocês vão ter que entender uma coisa aqui, que a Kate Millett, ela pertence basicamente à esquerda americana. E olha que a esquerda norte-americana, ela não se envolve com greve ou luta sindical, por como a esquerda brasileira. Não é a mesma coisa. Ela não se mete em greve de metalúrgica, ela se movimenta fundamentalmente no campus universitário. Entregue a um diletantismo intelectual que em nada interessa a metalúrgica ou caminhoneiro. Ela se nutre dela mesma, e alimenta pouco contato com o mundo real. Vive assim num universo, numa redoma de papel e de sonho que tudo aceita e tudo experimenta, talvez salvo trabalho concreto. Então, Kate Millett, ela girava nesse contexto. E, evidentemente, ela tinha tempo de sobra para pensar. Acho que até esse livro dela é uma tese de mestrado ou doutorado, um dos dois. Então, tinha tempo para elucubrar. E pensar, ela pensou. Viu, gente? Primeiro na própria sexualidade, beleza. Depois pensou na sexualidade dos outros. Aí repensou a sexualidade do passado. Também sexualidade do presente. Finalmente, a sexualidade do futuro. E de tanto remoer a sexualidade, botou na cabeça de escrever um livro sobre a sexualidade. Isso para fazer o que ela tinha em mente desde o início. E justificar a própria homossexualidade, criticando a heterossexualidade dos outros e propondo uma reforma geral da sexualidade. Ufa! Então, agora, em que pese essa obsessão em racionalizar o desvio lésbico, vocês têm que convir, que teorizar uma intrínseca oposição de interesses entre dois seres tão visivelmente desenhados para a complementaridade, isso não era propósito banal, visto que equivalia essencialmente a provar o que não é. Mas a astuta ideóloga achou uma sede na projeção analógica da luta de classes para o campo das relações entre macho e fêmea. Então, vamos tentar entender bem isso. Ela pega, então, o conceito marxista de luta de classe e ela transfere, ela aplica as relações entre homem e mulher. Vocês entendem bem que a tese marxista, então,
não está desprovida de sentido, né? Tudo bem. Quer dizer, a renda global dividida entre lucro e salário, né? O proletariado puxando para arrancar um pouco mais, né? E a burguesia pelejando para reter o máximo, né? Então, o que um ganha, o outro perde, e vice-versa, e tudo isso. Beleza, digamos que a música casa com a letra, né? E não é difícil de convencer meio mundo de cantá-la, né? Agora, a aplicação desse raciocínio ao que acontece entre os sexos deixa evidentemente o baile dançando em falso. Né? Porque, pensa bem, patrão e operário não se apaixonam, mas homem e mulher sim. Tá? Aí eu tenho que negar a natureza aqui. Para tirar ela dos braços dele, é preciso arrancar a mente da realidade e transportá-la para um lugar onde a natureza não cobra seus direitos, onde a biologia não se impõe, e onde o intelecto levita sem entrave. Você está entendendo? Um mundo sem limite material. Né? Então é necessário edificar e trabalhar um plano conceptual fictício, paralelo à materialidade do mundo, imune à contaminação da física, manipulável à vontade e, sobretudo, restrito à glacial versatilidade dos neurônios. Né? Porque se entrar hormônio, a química do amor se instala e a teoria desaba. Então, tentar entender bem isso. Esse plano conceptual fictício, que é precisamente a ideologia de gênero. E é para sustentar todo esse edifício especulativo que se cria o conceito de gênero. É para negar a natureza que esse conceito se torna necessário. E a partir daí, como eu disse, é só debater o gênero e nunca mais falar de sexo. Aí eu coloco, então, a natureza de lado. Se você entendeu isso, você decifrou o código secreto da ideologia de gênero. Porque se tirar a categoria sexo da jogada, não há mais nada para mandar parar o delírio. Não tem mais natureza para impor limites. Não existe mais nada para contrabalançar a imaginação. Você está em outro planeta, regido por outra física, outra química, outra biologia, outra genética, outra fisiologia. Você não está mais na Terra. Não, pior ainda, você está num infinito cósmico sem física, sem química, sem biologia. É um mundo virtual, sem barreiras materiais, onde manda a fantasia sem partilha. Você está no país, Alice no País das Maravilhas, não é mesmo? Então, os escritos póstumos de Karl Marx fornecem justamente um trampolim para essa forma de alienação. E olha lá que estou usando o termo alienação no sentido primeiro, etimológico da palavra. Isso vem de alius, em latim. Alius que quer dizer outro, né? Daí que vem inclusive alienígena, não é mesmo? Coisa desse tipo. E até a palavra aliures em português, que significa noutro lugar, não é? Porque a alienação é isso, quer dizer isso, é quando a cabeça perde o contato com a realidade e quando ela é transportada para outro lugar, não é mesmo? Não é mesmo? Está viajando em outro lugar, não tá mais no mundo real. É isso que é alienação. Então, voltando para Marx, como eu falei, ele fornece a base para esse tipo de avaliação. Que na velhice, o velho filósofo, então, ele cansou dos estudos econômicos. Então, vocês têm que entender que conversa de produção, mais-valia, força de trabalho, tudo isso satura. Isso enche com o tempo, né? E Marx, então, ele resolveu mudar de assunto e deslocou o foco da reflexão para a interação dialética entre família, propriedade e Estado. Pronto.
foi o foco de interesse dele. Aí ele começou a redação de um livro a respeito, né? Mas sem viver o suficiente para terminá-lo. E os toques finais ficaram por conta do amigo de sempre, o Friedrich Engels, né? Que publicou o texto sob o título A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Tá. Ora, para encurtar a explicação, ele imaginava uma sociedade primitiva, pacífica e sem classes, por isso que era pacífica, em que não tinha propriedade privada, e por isso que não tinha classe, então, e também não tinha opressão por causa de tudo aquilo, e onde todos os homens compartilhavam todas as mulheres, inversamente, todas as mulheres compartilhavam todos os homens, numa espécie de paraíso terrestre versão marxista, Então, naquela fase da evolução humana, ele estimava, não havia família propriamente dita. Quer dizer, não existia assim, muita consciência, inclusive, da conexão entre o ato sexual e a procriação. E a prole coletiva, ela ficava aos cuidados da comunidade tribal. E aí, então, com o passar do tempo, segundo a leitura que ele faz da história, então, e com o progresso dos meios de produção, com a sofisticação dos meios de produção, aí que veio o pecado original. Então, o homem, ele descobriu os mecanismos da paternidade e ele exigiu o seu reconhecimento. E valendo-se também da força física, ele se apropriou da mulher e dos filhos para exercer sobre eles a autoridade patriarcal. Então, é basicamente isso o tema do livro. Então, veja bem, deixa pegar aqui, deixa ler um trecho desse livro, para você entender. Então, a primeira divisão do trabalho, isso quem escreve é o Marx e o Engels. Então, a primeira divisão do trabalho se dá entre o homem e a mulher para a propagação da prole, então para a reprodução. E a primeira luta de classes a aparecer na história coincide com o antagonismo entre homem e mulher no casamento monogâmico. E a primeira opressão de classes se confunde com a submissão do sexo feminino pelo masculino. A família moderna está fundamentada na escravidão da mulher. A mulher casada difere da prostituta ordinária, porque a prostituta vende o seu corpo temporariamente, como um trabalhador assalariado. Mas a casada o vende de uma vez para sempre, como uma escrava. Bom, então que ideia, não é mesmo? Quer dizer, sei lá, isso demonstra um certo desajuste na realidade, né? Quer dizer, ter essa ideia agora da relação entre o homem e a mulher, quer dizer, isso é uma cabeça um pouco doente. Na realidade, inclusive, cá entre nós, tá? Então, eu acho que o Marx, se me permite a brincadeira, ele não dava no couro, porque eu lembro, quando eu era estudante na Alemanha, eu peguei, o moleque não presta, só vai atrás de fofoca, de coisa que não presta. Então, um amigo meu me trouxe uma coletânea de cartas que a mulher do Marx escrevia para a irmã dela, então para a cunhada de Marx. E numa dessas cartas ela conta que ela levou um safanão do Marx, porque ela se queixou, assim, como que eu vou dizer, não lhe acontecia nada, então ela encostou o Marx na parede e falou, Carla, ou vai me acontecer alguma coisa com você, ou vai ser com o outro. Então ela ameaçou chifrar, né? Então é isso, aí tem que ser muito filósofo, né, para cá entre nós, para aceitar uma chifrada sem reagir. Então o Marx reagiu, né, e ela levou um safanão. Ela estava escrevendo isso para a irmã.
Então o problema é isso, é que o Marx ele não tinha um casamento romântico, porque se ele tivesse uma relação romântica com a mulher, ele não ia chamar ela de prostituta e falar uma besteira dessa. Então, mas fez. E pior que esse tipo de ideia, então passa e cai nas mãos na cabeça das feministas em questão, não é? E sobre isso se constrói todo esse mundo que estou tentando explicar agora. Então, de acordo, mas essa fofoca sobre o Marx fica entre nós, não pode espalhar, ok? Então, de acordo com essa interpretação, uma protopropriedade emergiu da posse da mulher pelo homem. Quer dizer, é isso. A primeira propriedade, então, é a posse da mulher pelo homem. Isso deu origem, segundo eles, deu origem à primeira forma de autoridade, cujo molde, então, se reproduziria em escala maior na dominação de uma classe por outra via controle dos meios de produção garantido pelo Estado. Então, o modelo de autoridade da família é que vai se reproduzir na sociedade maior. E a opressão, então, da mulher pelo homem vai se reproduzir na opressão de uma classe sobre a outra. E a família, então, que vai cimentar essa opressão da mulher pelo homem, então é o Estado, em escala maior, que garante a opressão de uma classe sobre outra. Não é mesmo? Então, o matrimônio originou patrimônio. E o patrimônio está na raiz da desigualdade e da psicologia de poder referendada pela ordem pública, pela ordem política, desculpa. Então, a coisa vai longe, mas vocês vão ver que vai muito mais longe ainda. Vocês não chegaram no fim da história. Vocês entendem bem que essa hipótese ela tem implicações profundas no plano da teoria revolucionária, porque ela sugere a impossibilidade de destruir o Estado e alcançar aquela utópica sociedade sem classe, que era isso, no marxismo. Então, a história tem que caminhar para a sociedade sem classe, mas como o Estado garante essa estrutura de classe, ele consolida isso, solidifica isso, eu tenho que destruir o Estado para alcançar a sociedade sem classe. Então, presta atenção. Vamos lá, então. A hipótese que estou levantando aqui em relação à família tem profundas consequências revolucionárias na teoria revolucionária, porque sugere a impossibilidade de destruir o Estado e alcançar, então, a sociedade sem classes, enquanto subsistir a célula-mãe da propriedade e da autoridade, que é a família. Consequentemente, o preço do comunismo verdadeiro é a abolição da família. Não tem como você chegar lá da sociedade sem classes se você não abolir a família. E com a entrega, evidentemente, da prole, a educação coletiva, para a formação de homens compatíveis com a ordem nova. Veja bem aqui o que fala uma autora norte-americana que analisou essa questão, a Dale O'Leary. Olha bem aqui. Marx e Engels sustentam que, para alcançar a libertação da perpétua luta de classes, os meios de produção e de reprodução devem ser removidos das mãos dos opressores e devolvidos para os trabalhadores. Isto exigiria não apenas a abolição da propriedade privada, mas também a destruição da família, encabeçada por um pai. Trabalho fora de casa para todas as mulheres, creches gratuitas e coletivização das tarefas domésticas, libertação sexual e, finalmente, destruição da religião, porque a religião apoia a família. A primeira condição para a libertação da mulher seria trazer todo o sexo feminino para a esfera pública, com a abolição da família monogâmica como unidade econômica da sociedade. Com a transferência dos meios de produção para a propriedade coletiva, a família individual cessaria de ser o átomo econômico da sociedade. O cuidado e a educação das crianças passariam a ser uma questão pública. Então, é isso o esquema.
Veja bem, então, isso é o que o feminismo radical quer ouvir, e uma crença puxa a outra. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma analogia, um paralelo, desculpa, entre essas duas formas. Não, essa mesma forma de pensar aplicado à luta entre os sexos e à luta de classe. Então presta atenção. Na tese marxista, a burguesia explora o proletariado via controle dos meios de produção avalizado pelo Estado. Concorda? Então, consequentemente, a libertação ela passa pela luta de classes, pelo fim do Estado opressor e pela recuperação do controle da produção. Isso daí é a tese marxista, não é mesmo? Agora, olha bem a tese feminista, então. Projetando esse quadro de raciocínio para a relação entre homem e mulher, já que estamos entrando aqui no marxismo cultural, quer dizer, então, que o marxismo cultural ele vai projetar essa noção de luta de classe a todas as relações sociais, não apenas familiares, raciais, sexuais, étnicas também, não é mesmo? Então vamos ver, então, tentar fazer esse paralelo. Então, vou repetir a tese marxista, não se perder no caminho. A burguesia explora o proletariado via controle dos meios de produção avalizado pelo Estado. O controle dos meios de produção que é avalizado pelo Estado. Consequentemente, a libertação ela passa pela luta de classe, pela demolição do Estado opressor e pela recuperação do controle da produção. Tá. Vamos lá na tese feminista, então. O homem explora a mulher pelo controle da reprodução. Tá. No quadro do casamento patriarcal monogâmico. Portanto, a liberdade, ela passa pela luta dos sexos, pela extinção da família, pela destruição da família repressora e pela retomada de controle da reprodução. Ok? Então é isso a tese. Quer dizer, o homem explora a mulher como a burguesia explora o proletariado pelo controle da reprodução, como o proletário, a burguesia então explora o proletário via controle dos meios de produção, E esse controle dos meios de produção é avalizado pelo Estado pelo Estado e o homem explorar a mulher através. Isso é avalizado então pelo casamento patriarcal monogâmico, não é mesmo? Então, para libertar todo o mundo, eu tenho que detonar o Estado, tenho que detonar a família. Eu tenho que recuperar o controle sobre a produção de um lado e o controle sobre a reprodução do outro lado. E é justamente, deixa eu abrir um parêntese aqui, essa ideia de controle sobre a reprodução é que leva, então, progressivamente ao aborto, quer dizer, a aceitação do aborto. É um parêntese, mas não é ruim tentar entender as consequências desse tipo de cosmovisão, de leitura. É outra faceta da agenda de gênero. Isso tem tudo a ver com a dogmática do feminismo radical. E, inclusive, assim, isso também se escreve naquela deriva moral da responsabilidade pessoal zero que tomou conta dos últimos 50 anos. Vocês já notaram isso? Quer dizer, o discurso político, ele só fala em direitos, por exemplo, direito da mulher, direito da criança, direito do idoso, direito à alimentação, direito à moradia, direitos de cá, direito de lá, mas nunca se diz absolutamente nada sobre os deveres, a contrapartida em deveres, não é mesmo? É sempre o direito sem contrapartida. É típico da nossa época. Inclusive, esse direito do homenismo exacerbado, ele custa caro, se você quer saber. Porque cada direito concedido a alguém cria, ao mesmo tempo, o dever de arcar com os custos para outro alguém.
Daqui a pouco não vão ter que chamar a gente de outro planeta para sustentar tantos direitos, para trabalhar para sustentar tantos direitos, né? Então, o fundo dessa cultura dos direitos para mim e outros para você. Né? Quer dizer, tipo, o mundo tudo me deve, enquanto eu não devo nada para o mundo. Né? Ele, evidentemente, político, ele não pode prometer deveres. Ele tem ele não vai eleito, ele tem que vender vida fácil, ele tem que vender moleza. E fatalmente o mundo então se enche de direitos, não é mesmo? Né? E o resultado mais perverso dessa mentalidade, eu vou voltar então para a ideologia de gênero, o resultado mais perverso é que ninguém mais é responsável pelos próprios atos. Né? Então, ladrão é vítima da sociedade, estuprador é vítima do sistema, drogado é vítima de abusos. E quem está mal na vida é vítima do capitalismo, do imperialismo, do cosmos, das nuvens, mas nunca do próprio comportamento. É porque todo mundo tem direito a um mundo pronto. É basicamente isso, não é? Que se tem na cabeça. Então sem essa do mérito, o conceito de mérito, então ele sai de tela. Está fora. Quer dizer, basta dar-se ao trabalho de nascer para ter direito a tudo. Não precisa merecer. Quer dizer, direito à moradia é porque eu existo, não porque eu trabalhei para comprar uma casa. E pior que todo mundo tem direito à mesma casa. Quer dizer, eles querem igualdade de resultado e não de oportunidade. Igualdade de oportunidade é todo mundo arregaçar as mangas e vai e conquista então conquista seu conforto. Não. Quer dizer, eles querem igualdade de resultado, o fim do circuito. Mas voltando então a essa ideologia responsabilidade individual zero, então é isso. Se eu sou psicopata, é porque minha mãe, quando era pequenininho, pegou a minha boneca, arrancou a cabeça da minha boneca, daí eu pirei, e agora então eu ando matando menininhas por aí, mas eu não tenho culpa, não é mesmo? É mais ou menos por aí, não sou eu, são os outros. Mas para quem morre de facada, o preço é o mesmo, não é mesmo? Agora, em que isso toca o feminismo de gênero? Bem, muitas coisas que você talvez acha moralmente inapropriado, o enfoque de gênero justamente chama de direitos, e mais especificamente de direitos sexuais e reprodutivos. Então, o que é isso? Basicamente um corpo de princípios e de propostas legislativas que pretendem assim, meio que positivar o direito a qualquer tipo de comportamento sexual sem arcar, então, com as consequências, não é mesmo? Então, eu posso praticar sexo anal e coisa parecida, entendeu? Mas, se eu pegar AIDS, então eu sou vítima e a culpa não é minha. E o Estado me deve todos os cuidados, porque são direitos humanos. Posso namorar com quem eu quiser, como quiser, quando eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso, porque o corpo é meu. E eu faço dele o que eu bem entender. Mas se eu ficar grávida, não sou mais responsável. Todo mundo já tem a ver com a história. E o Estado tem que me oferecer aborto seguro de graça, porque é um direito humano. É o que você chama de saúde sexual e reprodutiva, não é? Tudo isso se refere precisamente às políticas públicas, à infraestrutura médica e ao serviço que o Estado deve pôr à disposição dessa desregra, né? Não é mesmo? Mas a noção, olha bem aqui, gente, a noção que cada um tem o dever de administrar a própria sexualidade de forma a não prejudicar ninguém, isso não está em pauta. Isso daí é uma ideia fundamentalista, quadrada, reaça. Não é mesmo? Segundo essa forma de pensar,
Quer dizer, eu tenho direitos e você tem que arcar com as consequências de fim de conversa. Então é muito direito, muita banca para um lado e muita consequência para o outro lado. O mais grave, evidentemente, é quando essa coisa, essa mentalidade, ele descamba para o lado do aborto, porque aí a mulher reivindica o direito de fazer o que quiser do próprio corpo na hora de namorar e quer também fazer o que quiser do corpo na hora de abortar. Quer dizer, a noção de responsabilidade pela própria conduta some por completo de tela. Não existe compromisso com o ato sexual e seus resultados. Quer dizer, mas nós temos compromisso com os resultados dos nossos atos, não apenas o sexual, a gente age, então arca com os resultados, arca com a responsabilidade, nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Isso vale também, evidentemente, para o ato sexual, mas como diz, para qualquer ato. Isso daí a moral se baseia nisso, não é mesmo? Mas de repente a regra já não vale. Obviamente, nessa conversa toda, corpo e meio e tudo isso, não é o corpo da mulher que está em jogo, de maneira alguma. Quer dizer, é outra vida, é porque o discurso dos direitos sexuais e reprodutivos tira do quadro justamente o personagem principal, que é a criança, quer dizer, que é a pobre criatura que morre na história, não é mesmo? Mas essa não aparece no discurso dos direitos sexuais e reprodutivos. Só aparece, então, direito de uma mulher, que eu acho talvez irresponsável no caso, não é mesmo? Então, é óbvio que não se trata, não é o corpo da mulher que está em jogo, é outra vida que ela hospeda, mas que não lhe pertence. Mas na ideologia em pauta, quem arranca um embrião do útero materno, nada fez de errado, quer dizer, apenas interrompe um fato físico-químico. Quer dizer, um fato biológico, ele só mexe com átomos e vácuos. Pronto, ninguém morre. O que aconteceu é uma simples catástrofe biológica e nada mais, O pior, entendeu? Quer dizer, eu vou encerrar esse parêntese agora, mas vale a pena refletir um pouco sobre isso. O pior é que as pessoas, as feministas que defendem esse tipo de teoria, de ideias, é gente. Quer dizer, você vê uma feminista defendendo isso, mas ela é uma mulher. É gente. Ela não é uma melancia, ela não é uma borboleta, por exemplo. É gente, e gente viva. Correto? Não é gente morta, porque defunto não anda se pregando ideias. Então, por que eu estou falando isso? Porque se a mãe dessa pessoa que está defendendo o aborto, não é mesmo? Se a mãe dessa pessoa tivesse feito um aborto, ela já estaria morta e não estaria aí defendendo suas loucuras. Então a mãe dela teria matado gente. Por isso que estou falando que ela não é borboleta. É uma pessoa, é um ser humano. A mãe dela teria matado, então, um ser humano, o que é assassinato. É isso que a gente chama de assassinato. Então não há como negar esse fato. Isso mata a charada em 3 palavras. Não precisa acrescentar grande coisa. Você pensa que tem centenas de doutores e PhDs passando a vida a escrever livros e bibliotecas inteiras para dizer o contrário do óbvio. Então tá. Você quer saber? Todos aqueles que advogam o direito ao aborto, eles são, eles mesmos todos, abortos frustrados, graças à decisão de pais judiciosos, não é mesmo? Essa história de meu corpo e tudo aquilo, como se a mulher tivesse 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços. É óbvio que não se trata do corpo dela. É o corpo de outro ser, que ela hospeda, evidentemente. Bom, depois disso, depois dessa bronca, deixa um pouco voltar para meu quebra-cabeça de gênero. Então,
Então, convencidas de que a primeira luta de classes se confunde com a luta de sexos, as feministas integraram uma dimensão marxista, que a análise política chama de cultural, quer dizer, o marxismo cultural, justamente para traduzir essa intenção de reestruturar a sociedade por indução de formas novas de pensar antes que pela força das armas. É por isso que é tão essencial controlar o aparato ideológico, controlar a mídia, controlar o aparato educacional, a escola, não é mesmo? Então é isso. Quer dizer, nós vamos então agora tentar entender um pouco melhor esse marxismo cultural. Mas essa parte não vamos deixar para a próxima aula. É para voltar com a cabeça descansada, depois de digerir esta parte agora, tá bom? Quer dizer, nós já demos um passinho nessa direção do marxismo cultural, nós vamos ter que dar mais alguns passos. Então, bem entendido, nós vamos abordar o marxismo cultural em questão apenas no campo da sexualidade. Assim, caso contrário, precisaríamos, evidentemente, de muitos cursos.